bem, Álvaro, um abraço. Bacana demais. Cláudio Rezende chegou agora de viagem, estava em Curitiba com o Atlético. A sua viagem foi tranquila, do Galo nem tanto, né? Exatamente, Damião. Um abraço pra você, pro Edu Pans, pra todos que nos acompanham. É verdade, né? A gente voltou, mas em busca de explicações, né, Álvaro? O que tá acontecendo com o Galo há cerca de 15 dias de uma final do jogo mais importante do ano? O Atlético não conseguiu jogar bem contra a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético jogou, nós três, né, transmitimos o jogo com Mário Henrique Caixa. Vou te falar um negócio, viu? Muito abaixo do que se esperava, Edu. Muito. Acho que a parte mental, parte física, isso tem pesado demais. Para mim tá cada vez mais claro, Álvaro, que o Atlético ele não se preparou para jogar tantos jogos na temporada. A coisa foi acontecendo, isso é ótimo. O Atlético chegou à final da Copa do Brasil, chegou à final da Copa Libertadores, tem 38 rodadas a se jogar no Campeonato Brasileiro, jogou todos os jogos do Campeonato Estadual. E uma hora a conta chega. E tá chegando num momento muito decisivo. E você tem que saber lidar com isso. Se você tá percebendo e notando que fisicamente alguns dos seus principais jogadores estão muito abaixo, estão sentindo, tem que tentar preparar para o jogo mais importante da temporada, que é no dia 30. Você vai enfrentar um adversário que é muito físico. E do início de agosto para cá, o Atlético já tem 9 jogos a mais que o Botafogo. 9 jogos a mais que o Botafogo, é quase meio turno de Campeonato Brasileiro a mais. E olha o tamanho desses jogos. São 7 jogos de Copa do Brasil nesse intervalo. Só jogo decisivo. Só jogo decisivo. Desde Vasco, Fluminense, São Paulo. Desde o segundo contra o Flamengo, CRB. River Plate. Ainda tem Libertadores. Olha os mata-mata do Atlético. Eu tô falando 7 jogos a mais são os de Copa do Brasil. São os mata-matas. São Paulo, Vasco, CRB, Flamengo, final. E nesse mês ainda teve River Plate, ainda teve Fluminense, de agosto pra cá. Então o Atlético tem feito uma sequência muito grande de jogos muito pesados e de jogos muito intensos, cara. Uma coisa é você jogar a 23ª rodada do Brasileiro. Uma coisa é você jogar a 28ª rodada do Brasileiro. Outra coisa é você jogar o jogo de volta de um mata-mata, de semifinal, de quartas de final. A entrega física, ela é muito maior. O nível de concentração, ele é muito maior. O nível de entrega mental, ele é muito maior. E é nisso que o Atlético se meteu. E é ótimo. É maravilhoso o Atlético jogar 2 finais de Copas, mas isso cobra lá na frente. Tem uma conta a ser paga. E essa conta física e mental, ela está sendo cobrada agora. E o único que pode mudar isso é o Atlético. Fazendo um trabalho de recuperação física, de recuperação mental, psicológica dos atletas, um trabalho ali com seu psicólogo do esporte, com seu preparador físico, com seu departamento de fisiologia. O que eu discordo muito é, depois do jogo contra o Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, o Milito ir ao microfone e falar que o Hulk pediu para jogar, mas ele tá com desgaste físico. E 3 dias depois o Hulk tá em campo de novo. Lá em Curitiba, num campo que ele não gosta de jogar. Não era pro Hulk. Grama sintética. O Scarpa terminar o jogo mancando. O Scarpa tem 61 jogos na temporada. O Batalha tá indo para mais de 55 jogos na temporada. Você precisa começar a segurar um jogador ou outro. Mas, Panzi, o Atlético tem 42 pontos no Campeonato Brasileiro e se continuar assim, dali a pouco vai estar brigando para não cair. Sim, dali a pouco vai estar brigando para não cair e perdendo a Copa Libertadores. Então você precisa... Cara, o esporte, o futebol é um esporte de alto rendimento e de risco. Você tem que correr risco. E nesse momento, o risco que o Atlético tem que fazer, a aposta, é no dia 30 e na final da Libertadores. Para mim tá muito claro. O time do Atlético não é ruim. O técnico do Atlético não é ruim. O modelo de jogo do Atlético não é ruim. Se isso tudo que eu tô falando fosse ruim, o Atlético não teria chegado às finais de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Isso não foi acaso. A gente tá falando de um treinador muito competente, de um modelo de jogo que deu certo e de um time muito bom. Mas a gente tá falando também de um calendário que tá botando os caras para jogar mais de 60 jogos. Até o jogo contra o Botafogo tem mais quantos? O Botafogo da Libertadores. Tem o próprio Botafogo. O próprio Botafogo. São Paulo Juventude. Mais 3 jogos. Se o Scarpa jogar os 3 jogos, 62, 60, o jogo contra o Botafogo vai ser o de número 65 dele na temporada, cara. Isso é uma loucura. Ninguém aguenta, ninguém resiste. E eu tô falando de 65 jogos, você pega 10 de mata-mata numa competição, mais 14 de mata-mata numa competição.
25 de mata-mata, cara. Olha a entrega mental desse cara. E aí tem um outro detalhe sobre o Scarpa, jogando isso tudo e boa parte desses jogos numa situação improvisada, no lugar que não é o dele. Não, mas aí já é outra discussão. Eu acho que ali é o lugar dele, né? Se o Atlético chegou nesse e o Scarpa tem números excelentes, ali é o lugar dele. Ele tem capacidade de jogar pela direita como um meia centralizado e como um meia aberto. Eu não vejo problema nisso, não. O que eu vejo de problema é em todo esse desgaste e que muita gente faz vistas grossas para isso. Não, o time tem obrigação, o elenco tem obrigação. Primeiro, o elenco do Atlético, em termos de valor, de folha, não está entre os 6 do Brasil. Não está entre os 6, em termos de folha, da janela para cá. Isso são números. Então ele não tem obrigação disso tudo, não. A gente, às vezes, vende uma obrigação que ela não existe, só na nossa cabeça. É porque no começo da temporada ele estava entre os 3, não é isso? Só Flamengo, que a temporada Palmeiras. vai passando. Só que a temporada passou e o próprio Botafogo não só passou, como atropelou o Atlético. Todo mundo, não só o Atlético. Atropelou todo mundo. Atropelou todo mundo. O elenco do Botafogo hoje é um elenco melhor que o do próprio Palmeiras. Que o do próprio Flamengo, se bobear. Ô, Edu, se você tira o jogo do Atlético Paranaense, aí eu acho que foi abaixo, mas tem muito torcedor que perdeu pro Flamengo porque tem grupo rachado, já não começa existe, as teorias de conspiração, mas o Flamengo é o time de maior investimento até um certo tempo, cara, de um elenco numeroso, ou seja, perder pro Flamengo não é porque todo mundo coloca aí agora como se fosse algo assim, chegou no final, perdeu pro Flamengo, gente, pode me chamar de passador de pano, pode me chamar do que for, mas eu acredito muito mais na ciência, no estudo, na ciência de física do jogo, do futebol, nesse poder do investimento, no tamanho das folhas salariais, no número de jogos da temporada. O meu papel aqui, às vezes, é falar que o cara não quer ouvir mesmo. O torcedor do outro lado quer que o comentarista aqui chegue e desça o cacete. Tá tudo errado, time horroroso, treinador não presta. Não é o que eu vou fazer, porque não é o que eu penso. Não dá pra fazer um negócio Se eu pensasse, desse, eu falaria isso, mas não é o que eu penso. O time tá na final da Copa do Brasil e na final de uma Libertadores. Isso não é acaso, Damião. Você tá louco. Isso não é acaso. Misericórdia. Isso é trabalho. E não pode transformar isso em um fracasso. Um projeto desse é ruim? Não é. O planejamento foi ruim. Eu acho que tem alguns erros que não podem acontecer. E o Milito, por exemplo, ele tem que rever rápido, porque ele está errando coisas que ele não pode errar. Eu entendo até a cabeça do Milito, por exemplo, ontem. Ele queria vencer o jogo contra o Atlético do Paraná, por causa da situação do Galo no Campeonato Brasileiro. O Atlético está correndo o risco, perdendo a Libertadores para o Botafogo, de não disputar no que vem nem Copa Sul-Americana. O Atlético tá correndo esse risco. E às vezes na cabeça do Milito fala, vou ganhar pelo menos mais 2 aqui para eu garantir um torneio internacional no próximo ano. Eu preciso, né? Eu preciso viajar tranquilo, porque tem uma programação financeira pro próximo ano. Eu entendo a cabeça dele. Mas não dá, Milito, é para você levar o Hulk, pô. Não dá, é para levar o cara. Você pode ganhar esses jogos, mas com uma outra pessoa não dá para levar o Scarpa. Deixa os caras em Belo Horizonte, leva os caras para Curitiba, esses 2 especificamente. Leva o Scarpa e o Hulk. E principalmente o Hulk, que já reclamou que tá jogando na base de dor. O cara posta todo o jogo, ele posta numa banheira de gelo depois do jogo. A gente tava conversando. Aí leva o cara pra jogar no campo de grama sintética lá em Curitiba. Eu concordo contigo. A gente tava conversando em off, qual foi a frase que você utilizou aqui? Ele tá entre a cruz e a espada. Ele tá entre a cruz e a espada, eu concordo. Vamos lá, ele não leva Scarpa, ele não leva Hulk, o Paulinho não entra, o Atlético perde o jogo. Um monte de gente, eu não tô falando que seja você nem eu, porque a gente não pensa assim. Mas um monte de gente ia falar, esse cara também tem o Hulk à disposição. O Scarpa tá deixando de fora, ele tá largando o campeonato. É só ser mais claro, mas explicar, Cláudio, falar que assim, olha, nós não estamos largando o campeonato, nós temos uma prioridade. A nossa prioridade é a Copa Libertadores, estamos preparados para isso e temos certeza absoluta que qualquer torcedor do Atlético hoje, qualquer torcedor do Atlético, você vai na Praça 7 e pergunta para 10 vão responder a mesma coisa. A prioridade do Atlético é ser campeão da Libertadores, ou tem alguém que pensa o contrário? Os jogadores falam isso. Com certeza. Agora a ideia do Milito, Damião, depois de perder pro Flamengo, afinal, era manter o time num alto nível, porque o Botafogo tá jogando o campeonato em alto nível, correto? Ele tá disputando o título brasileiro. Se você começa a segurar demais, não sei o que, você pode chegar lá no dia 30 numa questão de futebol que não esteja no nível do adversário. Só que ele tem a questão física aí, né? Nesse meio tempo, que ele detectou já, né? Que o Atlético está numa questão física abaixo. Então, é melhor recuperar do que continuar colocando os caras para tentar
colocar em alto nível, porque se continuar jogando de 3, 4 dias, os caras não vão se recuperar fisicamente e não vai conseguir o Atlético jogar bem, né? Não vai ter o desempenho nesses jogos do Campeonato Brasileiro. É nesse ponto que eu queria chegar quando eu citei os números. O Botafogo tá no Brasileiro em alto nível, mas ele ficou pelo caminho na Copa do Brasil, ele caiu pro Bahia. Houve erro de planejamento? Há um problema com o Arthur Jorge, porque ele foi eliminado pelo Bahia? De lá pra cá, o Atlético fez 7 jogos de mata-mata de Copa do Brasil, enquanto o Botafogo só focava no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. E o Atlético tinha Libertadores também. Então, desses 7 jogos de Copa do Brasil e mais um tanto de jogo de Libertadores da fase de mata-mata, porque a de grupo já tinha passado, o Atlético teve que optar. Ele teve que priorizar. Ele tinha 3 competições. O Botafogo tinha 2. O Atlético teve que falar, eu só tenho condição de jogar 2. Eu não tenho condição de repetir o time nas 3. E o Botafogo, ele tem condição de repetir nas 2. Agora que o Atlético só tem 2, os caras já estão mortos. Já tá no final da temporada, já tá na reta final. E será que vale a pena insistir? Essa é a minha pergunta. Eu acho que não vale a pena insistir, mas que o Atlético estava certo em priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores, estava. Certíssimo, não ia ser campeão brasileiro. O campeão da Libertadores. Gente, se o Galo é campeão da Copa Libertadores, o Atlético tem um Mundial de Clubes no final do ano. Se o Atlético ganhar no dia 30, isso tudo que a gente tá falando. Acabou, já pode, vai subir pro YouTube o recorte daqui a pouco, mas pode apagar. Pode apagar. Dia 30, porque não vai estar valendo de nada. Tem Mundial de Clubes agora no Catar, no final do ano. Tem Recopa contra o campeão de Cruzeiro. Super Mundial da Pode FIFA. ter um clássico Atlético e Cruzeiro. E vai ter um Super Mundial. Tem um Super Mundial. Então quer dizer, um jogo só. Mas pensa nesse jogo, Milito. Pensa nesse jogo. Você não pode agora, numa reta final, pegar um cara igual o Hulk. E falar, deixa o Hulk quieto. Mas essa não é só uma decisão do Milito. Não é a decisão só do Milito. Tá, Álvaro? Eu acho que não é só o Milito que define isso. É a conversa dele com o atleta. É ele, comissão técnica, mas é a diretoria também, cara. Eu não tenho dúvida que há uma conversa entre gestão e comissão técnica falando, prioriza, você tem carta branca, se a gente ficar de fora da Libertadores, vamos assumir o risco. Eu acho que não teve essa conversa. Eu acho que a conversa nós precisamos estar na próxima Libertadores. Aí o treinador, meu amigo, ele olha, ele tem o Hulk, ele fala, eu preciso de você. Ele olha e tem o Scarpa, ele fala, eu preciso de você. Concordo. Porque o chefe falou, eu preciso estar na Copa Libertadores. Ele ainda tem 2 vias. E o Hulk vai fazer o quê? O Hulk vai falar que assim, vai ler a escala, eu tô escalado, eu vou. Não, e o cara, eu sou funcionário. Não é verdade? Não, e ele não foge. E ele ama jogar futebol. Ele não foge. Ele adora, ele quer estar ali dentro. Mas tá no momento, né? Ontem, por exemplo, fez um jogo no nível Hulk, né? Não, mas eu acho que tem que ter sim. O Hulk não faz raiva também não, viu? Senão a gente ficar falando só do Milito aqui, você não faz raiva não. Você poderia ter tocado 2 vezes a bola lá. Toca a bola pro lado, o David estava cara a cara com o gol, o Atlético faz 1-0 ali, pronto. A gente tava comentando tudo diferente aqui hoje, Hulk. Ontem nós estávamos juntos na transmissão. Ontem teve uma bola que nós dois falamos. Pô, essa bola era rolar a bola. Essa era no Davis. Enfim, mas aí o cansaço às vezes atrapalha. Mas, Álvaro, eu acho que a gestão precisa... Às vezes o Hulk vai falar, vai lá fazer. Vai fazer. Vai lá você. Vai fazer besta. Quero ver se você faz. Mas eu acho que nessa hora os gestores, os responsáveis, o Vitor, o Sérgio Coelho, até os donos do clube, eles precisam entrar. Se eles têm o pensamento, ô Milito, é dia 30, cara. Nós vamos assumir a bronca aí de uma possível ausência de Libertadores. Foca no dia 30. Você acha que existe a possibilidade de recuperar fisicamente 40% do time, 40% são os principais jogadores, eles ficando fora desses 3 jogos? Vou conversar com o meu preparador, conversa lá com o Cristiano Nunes, tem a possibilidade, então segura. Porque, Álvaro, é um jogo. O Botafogo é melhor que o Atlético? Eu acho. Você acha o Botafogo melhor que o Atlético? Eu acho melhor que o Atlético. Você acha, Cláudio? Eu acho. Mas é um jogo. Um jogo é só. Um jogo. E um campo neutro, não. Cara, se fosse vôlei, eu ia falar pra você, entrega, esquece. E é isso. São 5 sets, irmão, esquece. Você não vai ganhar 5 sets. Se fossem você não vai 2 ganhar jogos, 3 sets do cara. Se fossem 2 jogos. Se fosse Newton basquete, Santos, eu ia falar com você, esquece. Você não vai ganhar dos caras na seleção norte-americana lá, não. Se fosse um mata-mata ida e volta, no Newton Santos, naquele gramado que o Botafogo sabe jogar melhor do que ninguém, e outro no Arena Merriva, eu ia falar, cara, o favoritismo é 80-20. Mas é um jogo, no campo neutro, 90 minutos, o Cuiabá foi lá no Newton Santos e arrancou um 0-0 do Botafogo. O Atlético é muito melhor que o Cuiabá. É isso aí. O mata-mata, ele já diminui distâncias técnicas. O mata, então, que é só um jogo, ele diminui ainda mais. O que era o favoritismo que poderia ser de 80-20, cai para
eu não vou falar nem 60-40, cai para 55-45, porque nós estamos falando de 2 times grandes e de um que vem de disputa de final de mata-mata com o Flamengo e de jogos que cria uma casca absurda, que é o Atlético. O Atlético tá cascudo, apesar da perda da Copa do Brasil. Então, gente, se a gestão do Atlético, se a diretoria do Atlético acredita que dia 30 o time pode conseguir, que tome a frente disso, que compre a briga, que compre o boi, que sente com o treinador e fale, olha, nós vamos assumir a bronca. Você acredita que temos condição de ganhar do Botafogo dia 30? E se nessas 2 semanas você descansar, você poupar, você trabalhar a parte física, mental, acredito. Então deixa que a gente assume a bronca. O que não pode é deixar tudo na decisão só na cabeça e nas mãos do técnico e dos jogadores. Agora você falou um negócio aí, eu concordo com você, eu não tinha atinado pra isso não. Pô, cadê a diretoria de futebol do Atlético? Por que o Milito só que tá dando entrevista? Por que só o Milito que deu entrevista até agora? Por que esses caras não tomam a responsabilidade? Falam, não, pera aí, vamos poupar o Milito aqui. Poupa o Milito aí. Milito, você vai responder 3 perguntas lá sobre o que você fez do time e o resto é com a diretoria de futebol, ué. Colocar o diretor de futebol lá, o Vitor, para poder responder sobre essa logística, se a diretoria de futebol está participando dessas decisões, né? O Vitor já foi jogador. Porque a gente tá falando aqui o Milito, e você tem razão quando você fala, peraí, mas o cara não pode estar fazendo, ele não pode estar montando essa estratégia sozinho não, ué. O treinador não tem a capacidade e nem a autonomia de tomar todas as decisões de um clube. O Milito não tem a autonomia de falar, eu priorizo essa competição. Não é ele que prioriza, não. A ordem vem de cima para baixo. Claro. E eu acho que tem que priorizar a Libertadores, tá? Pra deixar claro que a minha opinião é a maior competição do continente. O Atlético já tem 42 pontos, tem pessoas que ficam, tá correndo. Não, o Atlético tá matematicamente tá, mas peraí, pô, tem 5 jogos pra fazer ainda no Campeonato Brasileiro. Ser rebaixado, não. Agora, correndo o risco de ficar fora de uma competição internacional ano que vem, isso tá. Porque 15º, 16º, 17º provavelmente não estarão. Esse risco é enorme. Na Copa Sul-Americana. Porque a final da Libertadores é contra um time melhor. Cláudio Rezende. Ontem todo mundo achou o Milito desanimado ali na entrevista, né? Pra baixo. O Caixa até falou, né? O cara falou, deixa eu voltar aqui, ué. Porque tá desanimado e o treinador não pode estar desanimado. O que eu fiz, Álvaro? Hoje eu peguei a entrevista do Milito, um trecho, quando ele admitiu também uma crise técnica lá no jogo contra o Fluminense. No 2-0? Perdeu 2-0, né, pro Fluminense. O Galo tinha acabado de classificar contra o São Lourenço, naquele 8ª de final da Copa Libertadores. Aí foi pegar o Fluminense no Brasileiro, perdeu 2-0. E tinha, nos 3 dias depois, o São Paulo, no Morumbi, naquele jogo que o Batalha fez o gol. E o Galo abriu o caminho de classificação. Aí vamos trazer então um pouquinho do Milito ontem e vamos comparar como foi a entrevista lá no final de agosto. Primeiro o Milito de ontem, vamos colocar aí o Milito, que ele falou ontem aqui na Itatiaia. Já tá pronto o de ontem? Se não tiver, tem um outro, né? Tá tudo nomeado aí, ó. Aqui é ao vivo, só 6 horas com mais 31 minutos. Ô, Pantofo, fica calmo aí, relaxa. Vamos trazer de ontem primeiro, o Milito admitindo que o time está numa crise aí técnica nesse momento. Vamos lá. Bueno, lo primero que debemos reconocer es que estamos jugando por debajo de lo que el equipo ha sido capaz de jugar. Estamos atravesando un momento muy, muy complicado. Futbolísticamente hablando, el nivel colectivo está muy por debajo de lo que todos imaginamos y hay que superar esta crisis deportiva urgentemente. Sé que está la final de la Copa, pero tenemos que mejorar. ¿Por qué estamos así? A veces es muy difícil encontrar una explicación. Sé que los equipos tienen momentos mejores y peores, pero claramente nosotros ahora mismo estamos en un momento futbolístico muy por debajo de lo que el equipo puede ofrecer. Partido de hoy puntualmente defendimos mal, no generamos peligro,
nos han generado peligro, hemos hecho un partido malo, y por supuesto que eso a mí como entrenador me preocupa mucho, con todo el dolor que genera estas derrotas y entendiendo también el dolor que provoca esto en los jugadores y el dolor que provoca en la gente. Tenemos que redoblar esfuerzos para cerrar mejor de la mejor manera posible el campeonato. No imaginábamos ninguno de nosotros un partido como el de hoy. Sabíamos que veníamos a jugar en una cancha difícil, con un rival difícil, necesitado, pero nosotros también estábamos necesitados de ganar y no pudimos imponernos en ningún momento del partido. Los chicos intentaron, los jugadores intentando, dando todo, pero no alcanza, no nos alcançou. Tá aí então um pouquinho da entrevista de ontem do Milito. Vamos lá para agosto então. Naquele momento também o Galo tinha perdido pro Fluminense e o discurso foi muito parecido aí. Vamos acompanhar. Creo que neste momento el equipo está con falta de confianza, con un estado de ánimo. Eu creí que la clasificación a cuartos de Libertadores nos iba a dar más ánimo para afrontar el campeonato brasilero, pero no. Hoy volvimos a ver que el equipo está por debajo del nivel que supo tener. Y bueno, por supuesto que eso a mí me preocupa y me ocupa de ver de qué forma volvemos a iniciar. Por eso hablaba de que tenemos que volver a empezar. Ahora estamos atravesando una crisis, que yo debo hacerme responsable de la crisis, deportivamente hablando. No me conforma estar en cuartos de final de Copa Brasil, ni me conforma estar en cuartos de final de Copa Libertadores. A mí lo que me deja más tranquilo o más preocupado es el rendimiento del equipo. Uno puede perder teniendo un buen desempeño, pero cuando uno pierde y además no tiene un buen desempeño, eso es más preocupante, ¿no? Entonces hay muchas cosas para evaluar, replantearnos, falar, intentar estar cerca de los jugadores en este momento para que recuperen esa confianza y que vuelvan a ser jugadores con un nivel individual y colectivo óptimo, como para que el equipo brinde otros rendimientos que ahora mismo no lo estamos consiguiendo. Por eso falo de esta crisis, ¿no? Parece que é a mesma coisa, né? Quase igual. Quase igual. Se tivesse colocado essa aí como de jogo de ontem, não sei se você fala, é o Milito mesmo falando do jogo do Atlético Paranaense. Até o tom de voz. O tom de voz que ele escolheu, né, para poder justificar a derrota pro Fluminense, ontem não foi diferente. Mas sabe por que eu chamei? 3 dias depois o Galo foi lá e ganhou do São Paulo. Ganhou. Então o futebol pode mudar, Álvaro. Então ontem estava desanimado. Ele estava contra o Fluminense também. Aí ele mexeu em algumas coisas, né? O jogo contra o São Paulo, né, Edu? Deu um passo atrás ali, colocou um time mais precavido, foi muito elogiado taticamente. O Galo estava muito exposto naquela época. Talvez algumas lições, algumas coisas aí pro Galo, porque faltam 15 dias, Álvaro. Esse time pode, o futebol a gente sabe que quarta-feira, se o Galo ganha do Botafogo, por exemplo, ou faz um bom jogo, muda, né? Esse discurso muda e o ânimo também. Eu falo pra você que é preocupante, mas ao mesmo tempo eu falo pra você que não deixa perder o otimismo. Porque o Atlético não chegou por sorte na final da Copa Libertadores. O Atlético eliminou a melhor equipe da Copa Libertadores, que foi o River Plate. E o Atlético sabia que decidir na Argentina contra o River Plate, que o Atlético ia pegar um rabo de foguete desgramado. Aí o Atlético jogou a vida dele em Belo Horizonte e conseguiu fazer um jogo histórico. Quem estava na Arena MRV aquele dia nunca mais vai esquecer aquele Atlético e River Plate. Então o Atlético tem que se preparar para fazer o jogo da vida dele. Que estoure todo mundo, mas que estoure no dia 30 de novembro, não pode estourar antes, né? E para isso você precisa se preparar. Se preparar, abrir mão de algumas coisas, não dá para ter tudo. E essas 2 semanas são fundamentais. Agora, eu não sou um especialista, né?
Eu não sei até que ponto, no dia 17 de novembro, depois de tantos jogos, de mais de 60 jogos na temporada, se 2 semanas são suficientes para você conseguir recuperar fisicamente atleta. Eu não sou psicólogo do esporte, se 2 semanas são suficientes para você recuperar mentalmente um atleta de alto rendimento, tendo jogos, né, nessas 2 semanas, num campeonato que você tá mal. Então é muito difícil pra gente fazer análise. Agora, eu sou suficientemente capaz de detectar o que está acontecendo ali, que é um problema físico do Atlético. Há o problema mental no Atlético, ele sentiu, não tá faltando confiança. O Cláudio está em todos os jogos do Atlético praticamente. Cara, a transição defensiva do Atlético nesses últimos jogos tem sido um problema muito sério. Sim. É um time que volta para marcar com pouca velocidade, com pouca intensidade. Ontem o Coelho arrumou um salseiro quando recuperava essa bola e saía em contra-ataque, principalmente no segundo tempo. Então é algo que o Milito precisa atacar nessas 2 semanas, e transição defensiva tem muito de parte física. Você precisa recuperar alguns jogadores fisicamente, jogadores que são importantes nesse fundamento. Os volantes, a primeira pressão com os atacantes, a última linha defensiva, os zagueiros, os laterais. É fundamental que essa turma esteja preparada para o jogo do dia 30. Mas eu repito, para que o treinador tenha condição de fazer isso tudo, ele precisa de uma carta branca. Ele precisa de uma chancela de quem manda. São 15 dias, né? O jogo Hoje hoje é dia 17, o jogo é dia 30. Então, 13 dias. É isso aí. 13 dias. Então o Atlético vai ter o quê? Uns 12 dias, 11 dias para se preparar para o jogo. É isso, né? Aí. Tirando o dia do jogo, o dia antes, né? Se preparar mesmo uns 11 dias. O Atlético tem tempo para isso. O Atlético também, até para o torcedor atleticano não achar que é terra arrasada, antes de uma finalíssima como essa, o Atlético tem jogadores acostumadíssimos a grandes decisões. O Atlético tem Scarpa no grupo, o Atlético tem Paulinho, o Atlético tem Hulk, o Atlético tem Everson em grande fase. O goleiro do Atlético passa por uma grande fase. Tem alguns que falam que ontem aquele gol foi falha. Pra mim não foi. Falha, golaço daquele. O cara acerta um chute daquele. Falha se ele tivesse lá na grande área. Foi falha. Hã? Foi falha. Do Scarpa. De quem tava marcando, né? Que tinha um cartão amarelo, ali era pra trocar a falta pelo cartão. Só que ele não podia. Não podia, senão ia ser expulso. Porque ele tomou um cartão idiota. O cara acertou um chute antes. Do meio da rua, você tá louco, um golaço daquele. Então o Atlético tem um goleiro em grande fase. Tem o goleiro em grande fase vai decidir essa Libertadores, hein? Agora, anota aí, hein? A gente tá falando da parte mental, né, Álvaro? O adversário dias antes joga a vida do brasileiro, talvez. Contra o Palmeiras. Na terça-feira anterior, quando o Galo joga com o Juventude. Pode chegar meio abalado mentalmente. Vai chegar lá também. meia bomba. Vai pra Buenos Aires meia bomba. Isso pesa, tá? Já vai viajar sem um título brasileiro. Já vai viajar sem um título brasileiro. Fala, nossa senhora, agora é nós que podemos perder tudo. Imagina a pressão. Imagina a pressão na cabeça do Botafoguense. Vamos pipocar de novo. Não, e só menino novo. O melhor deles é o argentino que joga na seleção, que quantos anos tem que menino? Não, o time é bom. Não, o time Savarino. é bom. Mas se o Galo... Não, mas você vê, o time é bom, Savarino. Você tá tentando, mas eu te Não, tem que jogar pra cima esse negócio aí. É bom, time Mas é bom, quarta-feira contra o Galo... O destaque deles é o Savarino, gente. Mas vai estar bem desfalcado, viu, Damião? Quarta-feira agora contra o Galo, porque tem muito jogador em seleção. O time do Botafogo. São 6 jogadores ou 7. Só na seleção brasileira são 3. Pode ser que alguns voltem, né, de seleção, vão jogar na Bahia, né? Pode ser que volte, mas de qualquer forma não é o ideal, né? O cara vai jogar um dia antes, tem que pegar avião, chega no dia do jogo. Então quem sabe, né, Álvaro? É um jogo aí no Independência. E se a gente tá falando isso tudo aqui de poupar, de segurar, você acha que o Botafogo tá falando de quê? Botafogo vai, na semana que o Atlético joga, na terça-feira que o Atlético joga contra o Juventude em Belo Horizonte e viaja para Buenos Aires, o Botafogo joga contra o Palmeiras em São Paulo, irmão, para viajar para Buenos Aires. E é contra o Palmeiras que ele tá decidindo o título. Então, se a situação do Atlético é delicada, a do Botafogo também é. Quem é melhor time? Uma partida só, eles vão decidir no dia 30 e a Itatiaia vai contar tudo pra você. É isso mesmo. Então vamos lá, Álvaro. Amanhã tem treino, hoje não teve. Amanhã tem treino pela manhã, na terça-feira à tarde. E aí o Milito vai definir, né? Como que ele vai montar esse time do Galo aí pra quarta-feira, pega o Botafogo. Quarta-feira é feriado nacional, né? Agora virou feriado nacional mesmo, dia da consciência negra. O Galo vai jogar 9h30 da noite. Infelizmente, né, Álvaro? Sem público. O Galo de volta ao Horto, de volta ao Independência. O Horto que foi lá, né? O Galo trilhou o caminho da Libertadores 2013, quem sabe, né? Essa passada aí no Horto na quarta-feira pode trazer bons fluidos aí pro Galo pra final do dia 30.